Pega aí o teu evangelho, o teu livro santo, abram todos comigo no livro dos Salmos. É bem fácil de encontrar, porque é só abrir a Bíblia no meio, já dá no livro de Salmos. Salmo 103, nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 103, nós vamos ler a partir do versículo 1, do versículo 1 até o 5. Todos encontraram? Salmo 103, versículo 1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Somente até aqui. Este salmo é salmo de Davi e ele convida a sua alma a trazer a memória, a não se esquecer de todos os benefícios que o Senhor já fez, de todas as bênçãos. Quando nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades e a vitória não chega logo e o problema não se resolve logo, muitos chegam a pensar, cadê Deus? Por que essa situação não mudou ainda? Meu irmão, nós temos que trazer à memória o que Deus já fez, porque Deus é Deus de milagre. O mesmo Deus que operou no passado, vai operar hoje no presente, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E é Ele que opera na nossa vida, é Ele que nos renova, que nos sustenta, que nos abençoa. Ele tem bênção para a tua casa, para a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O salmista aqui começa, então, trazendo à memória aquilo que o Senhor já fez. Por que ele diz, bendiga, ó minha alma? Aqui quem fala é o Espírito Santo, não é? O Espírito testifica o nosso espírito. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, não é? Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram emoções, as emoções geram ações. Então, uma pessoa, por exemplo, que passa uma luta, uma dificuldade, um problema, e ela começa a pensar, essa luta, esse problema não vai mudar. Essa situação está difícil, essa situação está complicada. Você sabe que nós estamos numa pandemia que já dura mais de um ano, e a pandemia trouxe consequências, não só o vírus em si, com milhões de infectados, não é? Mais de 400 mil mortos, mas consigo, além disso tudo, trouxe muita gente depressiva. Muita gente com síndrome do pânico, gente angustiada, ansiosa, brigas em casa, feminicídio aumentou, violência doméstica aumentou, o desemprego aumentou, tudo isso consequência da pandemia. Então, se eu encaro a realidade diante de mim e começo a pensar, o negócio está difícil, não vai mudar, a situação é feia, eu começo a me sentir angustiado, a angústia começa a bater no coração, a ansiedade começa a bater. E aí, se eu perder meu emprego, como é que vai ficar? E como é que eu vou pagar minhas contas? E como é que eu vou conviver? O coração vai ficando apertado. E aí, culmina as emoções aflorando, a síndrome do pânico chegando, a depressão batendo a porta e a pessoa entra em parafuso. Não é? Soma-se a isso, esses jornais funerários que só passa tragédia. Se uma pessoa ficar assistindo isso, se alimentando disso, ela vai entrar em depressão. Só que aqui o Espírito está falando com a alma, porque tudo isso acontece na alma, não é? As emoções, os sentimentos. E quando isso tudo acontece, o Espírito Santo diz, louva o teu Deus porque Ele é poderoso. Louva o teu Deus porque Ele já operou no passado. Louva o teu Deus porque no passado Ele já mudou diversas situações piores. Ele vai mudar essa história aqui, Ele vai operar. Querido, eu não sei quais são as lutas que vocês estão passando, saiba de uma coisa, Deus está no controle da tua vida. Bendiga ao Senhor, exalte ao teu Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Só que aqui nós vemos como Deus opera, diz o versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, Deus trabalha primeiro naquilo que é espiritual, depois naquilo que é material. E nós vemos isso desde o início da criação. Gênesis 1, verso 1 está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra. O céu é espiritual, não é? O próprio Senhor Jesus diz, João 4, 23, Deus é espírito.
Os anjos também são espírito, né? Nós encontramos no Apocalipse descrito como é lá a glória, como é o céu, é um ambiente espiritual. O nosso corpo, quando formos para lá, será transformado em espiritual. Então, primeiro Deus criou o espiritual, depois aquilo que é material. O Senhor Jesus também fala disso, vamos ler Mateus 6, vamos ler aqui alguns versículos. Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, quando foi perguntado aos discípulos sobre como deveria se orar, ele vai dar uma oração modelo, que é a conhecida e chamada oração do Pai Nosso, embora ele não deu esse nome, ele não a chame assim, ele deu um modelo de oração, ele não deu nomenclatura. Com o passar dos anos, né, deram essa nomenclatura da chamada oração do Pai Nosso. Lembrando que o Senhor deixa claro, não é, quando formos orar, não é para ficar repetindo a mesma coisa, ele deu um modelo aqui. Mateus 6, verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Primeiro o céu, depois a terra. No versículo 33 aqui do mesmo capítulo, o Senhor diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro aquilo que é espiritual, porque aquilo que é material Deus vai acrescentar, porque é do alto, é do Senhor que vem a bênção, que vem a vitória. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 16. Vamos lá. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Tiago é lá na frente, lá próximo do Apocalipse. Tiago 1,16 assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que você precisa vem de Deus. E amados, no céu não tem crise, no céu não tem escassez, no céu não falta nada. Ele tem tudo, vem do alto. Salmo 121, o salmista vai dizer, vamos ler aqui o versículo de número 1. Salmo 121, versículo de número 1. Está escrito assim, vamos ler aqui. Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa ajuda, a nossa bênção, a nossa vitória, vem de Deus, vem do Todo-Poderoso. A palavra nos ensina ainda, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, vamos lá, Novo Testamento novamente, carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Aos Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso, na teoria, é maravilhoso. Na prática, é difícil, não é? A palavra nos ensina aqui que nós temos que ocupar aqui a nossa mente com aquilo que é de cima, com aquilo que é do alto, com aquilo que é espiritual. Dar prioridade àquilo que é espiritual. O que é material vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai acrescentar. Agora, se eu ando com os olhos só aqui na terra, o que está diante de nós é uma realidade dura e cruel. Estava conversando agora há pouco, não é? O vírus está aí e veio para ficar. Vai ser igual a gripe, igual aos outros, né? Vai tomando vacina todo ano, mas o vírus está aí. A dengue veio, a zika veio, a chikungunya veio, estão aí até hoje. É verdade ou não é? Todo ano toma-se vacina da gripe, então tem que se aprender a lidar com a situação. Nós vivemos no tempo do fim, isso é fato. Agora, se eu ficar olhando só para as coisas aqui da terra, a depressão bate a porta, a angústia bate a porta, tem gente se suicidando, tem gente brigando dentro de casa, tem mãe matando filho. Vocês têm acompanhado isso nos jornais? Tem marido matando esposa. Não é? Se a gente ficar olhando só o que está aqui diante dos nossos olhos, a realidade é dura e cruel. Nós temos que levantar os olhos e saber, Deus está no controle da minha vida, Deus vai operar na minha vida, Ele me guarda, Ele me livra, Ele me abençoa, eu creio e confio nele. Nós temos que manter os olhos no Senhor, nós temos que crer, porque Ele mesmo deixou claro que nós temos que perseverar até o fim.
Vamos ver um exemplo desse princípio espiritual, de que primeiro é o espiritual, depois o material. Vamos ver um exemplo disso na prática. Mateus capítulo 9. Mateus 9. Vamos ver um exemplo disso na prática. Mateus 9, o Senhor Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era meio que a base ali do ministério na Galileia, né? Lembrando que Cafarnaum é uma cidade litorânea ali do mar da Galileia. A Galileia é uma região de 23 cidades do norte de Israel. E aí o Senhor estava lá, versículo de número 1, encontrou Mateus 9, verso 1. E entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade, Cafarnaum, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Vamos entender aqui a situação. Primeira coisa, onde Jesus vai, uma multidão ia atrás. Ele entra numa casa, diz o texto que trouxeram a ele um paralítico, deitado numa cama. Você sabe que nos nossos dias, você já viu alguém andando, um paralítico com cadeira motorizada? Você já viu alguém assim? Hoje tem várias, né? Se a pessoa não tiver condição de comprar, porque é caro, pode entrar com ação na justiça, o Estado tem que fornecer, está na Constituição. É direito nosso, né? Nós temos direito, artigo 6º, à saúde, à educação, à moradia. Todos esses direitos são garantidos na Constituição. A pessoa não tem recurso, entra com ação, o Estado tem que fornecer. Mas hoje já tem cadeira motorizada, cadeira elétrica, não é? Que você comanda aqui, não é cadeira de rodinha, enfim. Hoje, por exemplo, uma pessoa que é paralítica, ela não tem trabalho, ela não tem meio de se manter, o governo fornece um salário para ela. Se ela quiser trabalhar, melhor ainda, porque hoje, com a lei, tem cotas em universidades, em concurso público. As empresas com mais de 100 funcionários, por lei, têm que ter pelo menos um percentual mínimo de pessoas com deficiência para ter isenção fiscal. Então, hoje, o meio das pessoas deficientes, paralíticas, se manterem, trabalharem é muito melhor. Tem carro adaptado, é verdade ou não é? Mas a gente está no século XXI, tudo isso hoje é realidade. Só que há 2000 anos atrás, não tinha nada disso. Uma pessoa paralítica vivia literalmente na dependência de outros. Alguém aqui já ficou numa cama, seja por uma cirurgia, seja por um pé quebrado, alguma coisa, já ficou alguma vez numa cama dependendo de um terceiro para você ir no banheiro fazer uma necessidade, para tomar um banho, para se alimentar? É bom uma situação dessa? É horrível, é verdade ou não é? Você passa por isso alguns dias, já não é bom? Vocês sabem que eu tive Covid, não é, há pouco tempo atrás, e eu fiquei internado 5 dias. Os primeiros dias ali eu não aguentava levantar. É terrível você depender dos outros. Por mais que saibamos que era um tempo ali, não é passageiro, mas mesmo assim é terrível você depender de outros. Você não tem força, você não tem como levantar. É muito ruim. Imagine esse paralítico aqui. Só que esse paralítico, ele tinha amigos. Diz o texto que Jesus viu a fé deles. Deles quem? Dos amigos dele. Aqui não diz, mas vamos ler no texto de Marcos, Marcos 2. Marcos relata esse detalhe. Vamos ler aqui, passe aí algumas páginas à frente. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vou ler aqui o versículo de número 1 em diante. Marcos 2, encontrou? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E essa casa aqui, talvez a casa da sogra do Pedro, a casa do André, a casa do Zebedeu. A Bíblia não diz, muito provavelmente a casa da sogra do Pedro, onde o Senhor ficava mais vezes. Mas continuando. E logo se ajuntaram tantos, versículo 2, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Isso é que é amigo de verdade, minha gente. Eles carregaram o camarada, a Bíblia não diz de onde. Será que esse camarada tinha casa? Tinha alguém que cuidava dele? Ele estava numa casa? Será que ele estava na rua? Será que ele estava onde? Enfim, trouxeram. Cada um carregando de um lado da cama. Chegaram diante da casa, a casa estava, lotada. Poderiam ter dito, fulano, você está vendo que ele era paralítico, não era cego, você está vendo aí, né? Está lotado, nos esforçamos, te trouxemos aqui,
mas infelizmente está lotado, não dá para entrar. Uma resposta justificável, sim ou não? Só que esses amigos não se contentaram. Nós vamos dar um jeito. Esse amigo nosso, Jesus, vai curá-lo. Nós vamos dar um jeito de levar ele até Jesus. Tiveram lá uma ideia, vamos pelo telhado. Não dá para ir por aqui? Você já viu aquele ditado, quem não tem cão caça com gato? Opa, vamos lá. Arrumaram um jeito, não sei se arrumaram escada, não sei como foi, a Bíblia não diz, mas subiram no telhado. Olharam onde Jesus estava, destelharam o lugar exato onde Jesus estava, amarraram esse camarada, esse paralítico, com a corda e baixaram a corda com a maca, com o paralítico, diante de Jesus. E o texto diz que Jesus viu a fé deles. Isso é que é amigo de verdade. Diz a Escritura, amados, que nós devemos, Paulo fala isso na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, que nós devemos suportar uns aos outros. Tem gente que lê e não entende o texto, pensa que suportar é aturar. Poxa, tem que aturar o irmão, né? Fazer o quê? Irmão em Cristo, na fé. Não é nesse sentido que o texto está falando, não. Você está vendo essa caixa de som aí, essas caixas de som penduradas na parede? Como é o nome aí desse ferro que segura a caixa de som, minha gente? Como é o nome? Suporte. É nesse sentido que o texto está falando. Você tem que ser suporte para alguém. Você tem que dar suporte ao teu irmão na fé, a começar dos de casa. Não é dar suporte, esses aqui são amigos de verdade. Esses aqui acreditaram, vamos levar o nosso amigo até Jesus. E amigo de verdade é aquele que ama você, independente se você está por cima ou está por baixo. Independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Esses aqui amavam esse camarada porque ele era. Porque, como diz o ditado, literalmente ele estava numa pior, paralítico, sem trabalho, sem perspectiva, desanimado. Aos olhos humanos, nessa época, a paralisia era irreversível, incurável. Esses amigos amavam esse camarada. Levaram ele acreditando, Jesus vai curar o nosso amigo. E assim fizeram. Quando eles baixam diante de Jesus, vamos ler aqui, versículo, volta comigo, Mateus 9. Baixa o homem na maca diante de Jesus. Jesus vê a fé deles. Versículo 2. Jesus diz ao paralítico, Mateus 9, versículo 2. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Por que Jesus chama ele de filho? Não podia ter chamado de homem? Não podia ter chamado pelo nome? Será que Jesus não sabia o nome do camarada? Claro que sabia, ele é Deus, ele sabe tudo. Por que chama ele de filho? Porque Deus trata primeiro o que é espiritual. Este homem, nos nossos dias atuais, uma pessoa, por exemplo, como no caso da minha esposa, sabe que a minha esposa, né, a gente sofreu um acidente há 13 anos atrás e a perna direita dela foi amputada. E assim como ela, centenas de milhares de outras pessoas também sofreram acidentes, também passaram por traumas de amputação. E para aprender a lidar é difícil. Hoje você sabe que ela tem a prótese, anda, enfim. Mas até esse processo acontecer de retomada de vida é um processo difícil. Tem um grupo que ela participa no WhatsApp, tem aí amputados do país inteiro. Quando entra um novo, não é, todo mundo se apresenta, sou fulano, sou ciclano, tal, conta a sua história, resumidamente, e a pessoa se identifica lá. E a história de praticamente 99,9% teve depressão. Teve depressão. Porque a pessoa caminha, dali a pouco perde uma perna, perde um braço. Até aprender a lidar e retomar a vida, demora. A maioria passou por processo de depressão. A pessoa pensa, minha vida acabou, minha vida não tem mais sentido, nunca mais será a mesma, mesmo hoje tendo prótese, não é? Hoje, por exemplo, você sabe que para comprar carro tem abatimento de imposto, é 30% de desconto, tem uma série de benefícios. Hoje é muito mais fácil a reabilitação e retomar a vida, mas é um processo doloroso. Imagina como estava a alma desse homem, como estava o coração dele pensando, não é? Vamos trazer aqui umas terminologias bem populares. Eu sou um traste, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu não consigo me levantar. Eu não consigo preparar comida para mim, eu não consigo fazer as minhas necessidades sozinho, eu preciso de outros. O sentimento de impotência, tudo isso estava no coração daquele homem. Quando Jesus diz filho, ele está dizendo, eu olho para você como um filho porque eu te amo, eu olho para você como alguém que ama você, eu olho para você como alguém que tem poder de mudar a tua história, a tua vida. O coração daquele homem estava afligido, pensando que a vida dele nunca iria mudar.
Jesus diz para ele, filho, em seguida diz, tem bom ânimo. Se Jesus tem bom ânimo, o camarada estava animado? Claro que não. A expressão dele certamente era de decepção, de frustração, de sofrimento. A palavra não diz há quanto tempo ele era paralítico. Diferentemente daquele outro lá de João 5, você já leu lá? João capítulo 5, paralítico do tanque de Betesda. O texto é claro em dizer que ele estava paralítico há 38 anos. Esse daqui não diz há quanto tempo estava paralítico. Mas fato é, ele não estava nada animado. Ele estava desiludido da vida. A paralisia paralisou não só o corpo, mas a vida desse homem. A palavra não diz se ele era casado, se ele era solteiro, mas se fosse casado, como é que ele ia sustentar a família? Se fosse solteiro, que mulher iria querer casar com um homem que não consegue trabalhar? Hoje a mulher trabalha, se vira, independente. No tempo bíblico, não. Quem sustentava a casa, o provedor, o mantenedor era o homem. Então, como é que esse camarada ia ter perspectiva de uma vida conjugal feliz? Uma vida profissional bem-sucedida? Não tinha nenhuma. A paralisia não paralisou só o corpo, paralisou a vida, sem perspectiva de mudança. Mas Jesus chega e diz, tem bom ânimo. E meu irmão, quando Jesus fala, a palavra dele é poderosa. Quando Jesus libera a palavra, ele muda situações. Ele deixa claro, tem bom ânimo. Ele está declarando, eu cheguei, você está diante de mim. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Eu vou operar nessa causa. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas acredite, o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor é contigo. Ele vai operar na tua vida. Eu não sei qual é a luta, o problema, a dificuldade que você está enfrentando, mas saiba, Deus vai operar na tua casa. Deus vai operar na tua vida. Acredite nisso, mas Jesus opera primeiro o espiritual. Por que Jesus diz, perdoados estão os teus pecados? Porque esse homem sabia que ele estava naquela situação como consequência do seu pecado. Ele sabia disso. Se você pegar lá, como citei há pouco o texto de João 5, do paralítico, também lá de Cafarnaum, Jesus cura o homem. Jesus diz para ele depois, vá e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Olha só, se a gente pegar por analogia nesse texto aqui, o entendimento é de que se ele estava nessa situação era consequência do seu próprio pecado. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso Deus não é daquele que aponta o dedo e julga dizendo, bem feito, tome, agora você tem o que você merece. Nosso Deus é Deus de misericórdia. Mesmo merecendo cada um de nós, biblicamente falando, o inferno, Ele nos cobre com graça. Ele nos cobre de misericórdia e benignidade. Ele nos favorece, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama. E meu irmão, Ele te ama, saiba disso. Esse camarada está vivendo o amor de Deus. Mesmo ele tendo pecado, o Senhor diz, perdoados estão os seus pecados. Hoje em dia tem gente que pensa que perdão não é mais milagre. Só é milagre quando Deus faz algo extraordinário. Meu irmão, perdão é milagre, porque perdão leva à salvação, leva à vida eterna. E esse é o maior de todos os milagres, é a maior de todas as bênçãos. Porque o nosso tempo de vida aqui nessa terra é passageiro. Não sabemos quantos dias vamos viver. É verdade ou não é? Sabemos que um dia vamos morrer. Ah, passou mal, o arrebatamento está próximo? Está muito próximo, a gente tem que se preparar. Mas temos que nos preparar todos os dias. A palavra deixa claro que o homem não tem poder sobre o dia da sua morte. Quem sabe é Deus. Então nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Então Jesus olha para ele e diz, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, os escribas olham uns para os outros, dizendo, quem é esse que pode perdoar pecados? Por que ele falou isso? Quem é esse? Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para perdoar pecados e Jesus é o Filho de Deus. Ele perdoou pecados, mas não parou aí não. Ele operou na parte espiritual daquele homem. Mas ele fez mais. Versículo 6, Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua
casa. E levantando-se foi para casa. Ah, meu irmão, aquilo que estava paralisado foi liberado. O homem que estava com as pernas duras numa cama se colocou de pé e o milagre aconteceu. E Deus vai operar na tua vida também, acredite. O que é que está paralisado na tua vida? Qual é a área, qual é a situação que está de paralisia? O Senhor vai liberar, o Senhor vai operar. Creia, faça a tua parte, ore, busque, persevere, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai operar na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ter fé quando tudo está bem, quando se tem saúde, quando o casamento está feliz, quando se tem dinheiro no banco, as contas estão em dias, ter fé assim é fácil. O difícil é ter fé quando a doença chega. O difícil é ter fé quando o casamento não está bem. O difícil é ter fé quando o familiar está no vício. O difícil é ter fé no desemprego. O difícil é ter fé diante da luta, não é? Mas como Jó enfrentou uma luta gigantesca, mas ele levantou os olhos e declarou: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra, ele vai mudar a minha história. E Deus mudou a história da vida de Jó. Mudou ou não mudou? Mudou, e ele vai operar na tua vida também, porque ele é poderoso, ele operou no passado e ele vai continuar operando hoje. Volte comigo lá no Salmo 103, onde começamos a mensagem. Davi, sabedor de toda essa realidade espiritual, Salmo 103, onde começamos a mensagem, versículo 1. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amados, bendizer a Deus quando tudo está bom é fácil, o difícil é na luta, é na prova. Versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Deus já fez benefícios na tua vida? Deus já operou algo na tua casa? Deus já operou algo na tua vida? Meu irmão, as lutas são para provar a nossa fé. As lutas são para lapidar. As lutas são para desenvolvermos músculos espirituais. Como é que vamos exercitar a fé se não passarmos aflições? Como é que vamos exercitar a fé se não enfrentarmos tribulações? Mas ainda que a tribulação, a aflição, a angústia se levantou na tua vida, saiba, Deus é contigo, Deus está no controle e essa luta vai virar testemunho e você vai bendizer o nome do Senhor, você vai glorificar o nome dEle. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, leia aqui bens, bênçãos. Meu irmão, Deus não tem uma bênção para te dar, Deus tem toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Deixa aqui marcadinho que já voltamos, carta aos Efésios, capítulo 1, Deus não vai te abençoar, a palavra diz que Ele já abençoou. Só que primeiro o que é espiritual, depois o material. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler aqui. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai abençoar. Declare comigo: eu já estou abençoado. O Senhor já me abençoou. Tome posse. Jesus já morreu e ressuscitou. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já está abençoado. Agora a bênção foi liberada em âmbito espiritual. Pastor, e como é que eu faço para a bênção se materializar? Eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que me tornar espiritual. Eu tenho que colocar o que é espiritual em primeiro lugar na minha vida. O problema de muita gente é que quer a bênção, quer a vitória. Ô pastor, é pecado isso? Não, não é pecado. O pecado, desculpe a expressão, é ter uma vida toda esculhambada e querer a vitória do mesmo jeito. É ter uma vida que não tem temor, não tem obediência, não tem fidelidade, não tem sinceridade, não tem busca de coração, mas quer a bênção, quer a vitória. Não vai conseguir, meu irmão, porque não é assim que Deus trabalha. Segundo Crônicas 7:14, um texto que é muito conhecido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, mais uma vez, esse princípio espiritual. Segundo Crônicas 7:14. Vamos ler. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é que diz aí o texto? Primeira coisa, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Primeiro Deus opera aquilo que é espiritual, depois o que é material. Primeiro a gente firma aliança com Deus, primeiro a gente endireita os caminhos, primeiro a gente se humilha na presença dEle, primeiro a gente ora, primeiro a gente busca, primeiro derramamos o coração na presença dEle crendo. Aí, meu irmão, quando assim fazemos, Ele opera maravilhas na nossa vida. Assim, quando fazemos, Ele traz o milagre, Ele traz a vitória, Ele opera o sobrenatural e Ele vai operar na tua vida, Ele vai operar na tua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. É Ele que opera, é Ele que faz. O Salmo 103, no verso 5, vai dizer que Ele enche a nossa boca de bens e renova, né? A nossa mocidade se renova como a águia. Eu não sei quais são as lutas e problemas que você tem enfrentado. O Senhor está disposto a te abençoar. Nossa vida tem que estar na presença dEle. Ele tem que ver no nosso coração que nós valorizamos aquilo que é espiritual, que nós buscamos a Ele, que o reino dEle é prioridade no nosso coração. Amém? Vamos orar. Não feche os teus olhos. E olhe para dentro de você agora. Quais são as lutas que você tem passado? Quais são as batalhas que você tem travado? As batalhas da vida nós vencemos pela fé. É se humilhando na presença do Senhor, é orando, é buscando, é perseverando. O Senhor já tem a vitória preparada. Ele já te abençoou. Vá orando, vá falando com Ele. Vá abrindo o teu coração para Ele, porque Ele vai operar na tua vida, Ele vai mudar essa história. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, meu Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira, ela não cai por terra nem volta vazia, ela sempre produz resultado. E nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, quando buscamos a Tua face, quando nos humilhamos na Tua presença, quando oramos, quando nosso coração está convertido ao Senhor, o Senhor opera maravilhas e milagres na nossa vida. E agora nós oramos, meu Pai, abrindo o nosso coração, nos derramando diante de Ti, reconhecendo, meu Pai, que é do Senhor que vem a salvação, é do Senhor que vem a misericórdia, é do Senhor que vem a benignidade, é do Senhor que vem a bênção, é do Senhor que vem a vitória. Eu não sei quais são as lutas, meu Pai, que cada um aqui está travando. Talvez na vida de uma luta seja a doença, na vida de outro seja o casamento que está com problemas, na vida do outro talvez seja o desemprego, na vida do outro seja um familiar que está no vício. Eu não sei qual é o problema que cada um aqui enfrenta. Eu sei de uma coisa: o Senhor é poderoso para abençoar, o Senhor é poderoso para tirar a paralisia, o Senhor é poderoso para levantar o que está caído, o Senhor é poderoso para fortalecer o que está fraco, o Senhor é poderoso para renovar o ânimo, para renovar a fé, para operar milagres. Então, meu Pai, enquanto estamos orando, vai renovando a fé deste homem e dessa mulher. Enquanto oramos, meu Pai, vai renovando e revigorando e fortalecendo cada coração, em nome do Senhor Jesus. Vai colocando dentro dele, dentro dela, a certeza, a convicção de que a bênção já está preparada e logo, logo vai chegar, logo, logo vai acontecer, para que o teu servo glorifique, exalte, bendiga o teu santo nome. Seja a salvação, seja a libertação do vício, seja a cura da enfermidade, seja a bênção no lar. O Senhor é poderoso para realizar tudo isso e infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então faz e opera na vida do teu filho e da tua filha. Coloca por terra todo o mal, todo o agir do inimigo, todo o levante das trevas que seja despedaçado agora, que toda paralisia que o inimigo colocou, que toda seta que o inimigo lançou, seja agora despedaçado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Está me ouvindo, Satanás? Perca as suas forças agora e vá saindo da casa desse homem, da casa dessa mulher, vai saindo da vida, do casamento, dos negócios. Bate em retirada, pega agora o teu mal, a tua doença, a tua enfermidade, e em nome do Senhor Jesus, saia, vai-te para o abismo e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre o teu servo, sobre a tua serva. Abençoa o teu povo, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Enche, meu Deus, a boca do teu servo de bênçãos, para que o teu santo nome seja glorificado. Transforma essa luta em testemunho para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus.